Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, que o cuidado de Deus se renove sempre, que a nossa esperança esteja posta em Cristo Jesus, que nós celebramos hoje pela manhã, o Cristo ressurreto, aquele que é o Senhor da igreja, está acima de todos. Ele é Jesus, o Rei dos Reis. Nós temos que louvar e adorar a esse Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 2, nós leremos do verso 5 até o verso de número 11, Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 até o verso 11, que fala sobre o altruísmo e a entrega total de Cristo Jesus e seu processo de humilhação, mas finalizando com a exaltação. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos orar e depois nós cantaremos o hino de número 104 e depois continuaremos louvando o nome do Senhor. Pai amado, muito obrigado por essa noite que nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Receba o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa adoração, as orações, ó Deus, que serão feitas aqui, a condução, ó Deus, de cada cântico, cada hino, as expressões, ó Deus, do nosso amor a Ti, a exposição da Tua palavra e o mover do Espírito do Senhor na nossa vida, que possa redundar, ó Deus, em arrependimento e também, ó Deus, transformação da nossa vida, mas que também ressoe, ó Deus, compromissos para vivermos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que a bondade do Senhor esteja, ó Deus, sobre cada um de nós e que o Senhor, ó Deus, reine e governe. Que o nome de Cristo Jesus seja exaltado, pois Ele, ó Deus, se humilhando como servo, sofreu toda a dor, mas venceu, ó Deus, foi ressuscitado e agora senta à tua direita, intercede por nós, clama a nosso respeito. Receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus nós oramos, amém. Hino de número 104, linda melodia. Jesus.
Irmãos, o privilégio nosso de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, devido à salvação que Ele conquistou na cruz, por meio da sua dor, sofrimento e morte. E nós estamos pensando, nesse tempo de Páscoa. Então, sexta-feira, falamos sobre crucificação, hoje pela manhã, ressurreição, e agora à noite a gente fala sobre ascensão. A ascensão de Cristo é um tema muito esquecido. Ele é um tema que quase que a gente não quer tratar dele, mas é necessário a gente saber o que aconteceu na ascensão de Cristo, por que ele foi levado para o céu e o que ele faz, que é benefício para nós e também para o reino do Pai dele. Então a gente precisa sempre lembrar dessas questões. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós leremos do verso 6 até o verso de número 11, e aqui narra o momento em que Cristo Jesus é assunto aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 6 até o verso de número 11, nós encontramos o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que nesse tempo em que estamos pensando sobre, ó Deus, os eventos que envolveram a morte, a ressurreição e agora, ó Deus, a ascensão de Cristo, nós possamos, ó Deus, firmar as nossas convicções debaixo do teu cuidado, debaixo da tua poderosa mão, e tranquilizar sempre a nossa vida, e que nós, ó Deus, possamos sempre pesquisar as Escrituras para encontrarmos, ó Deus, valores sobre essas teologias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o processo de salvação, ele não inicia na encarnação. A encarnação é um aspecto do processo salvífico de Deus. Todas as vezes que nós lemos na história, especialmente a história bíblica, nós encontramos desde Adão e Eva até os dias em que Jesus se encarnou, processo de redenção, processo redentivo. Mas a história diz para nós, a história bíblica, que existe um ápice no processo de redenção, e ele se dá justamente na encarnação. Pós-encarnação, a vida de Cristo Jesus, e esse ápice ainda continua com a sua morte, a sua ressurreição, mas ele só finaliza quando Cristo Jesus volta para casa. Então, desde quando houve a proclamação de que a semente da mulher viria, então esse plano está sendo estabelecido na história. Mas tudo isso já aconteceu na eternidade. A história redentiva, ela já aconteceu, mas ainda faltam alguns itens, Na teologia nós chamamos isso de o já e o ainda não. Ou seja, o céu já nos pertence, mas nós moramos lá. A salvação já é nossa, mas ainda vivemos as dores desse mundo. A igreja pertence ao Senhor Jesus,
mas ainda ela sofre as suas necessidades, porque vive aqui, ela vive aqui, mas não pertence mais aqui. Então esse processo do já e o ainda não vai ser até o dia em que Cristo Jesus voltar para finalizar todo o processo redentivo. E nós chegamos aqui num aspecto mais legal da salvação para as nossas vidas e daquilo que Cristo Jesus veio fazer. A vinda de Cristo Jesus a esse mundo, ele tem um propósito. É muito comum nós dizermos: a vinda de Cristo Jesus nesse mundo foi para nos salvar, né? Talvez seja mais fácil dizer que nós fomos salvos por meio de Cristo Jesus, que veio a esse mundo em obediência ao projeto salvífico de Deus, que nos inclui, pois no processo redentivo o ser humano experimenta isso, mas todo o universo passa por um processo de santificação. O universo também foi contaminado. Por isso, quando Cristo Jesus, na sua redenção, ele não fala somente da redenção dos seres humanos, ele fala da redenção de todas as coisas. Então é muito maior do que redimir somente ser humano, é redimir toda a obra de Deus. Tanto que nós vamos perceber que todo o universo passará por uma reforma, e nós experimentaremos novos céus e nova terra, ou seja, é Deus renovando aquilo que Ele fez. Mas o que contaminou tudo isso? Foi o pecado, um item só. O pecado contaminou o ser humano e contaminou todo o universo, e Deus então manda seu Filho para resgatar o seu povo e reestruturar todo esse plano. Por isso, a ascensão é o último item onde Cristo Jesus passa a experimentar grande transformação na sua autoridade. O que Cristo Jesus fez? Ele se esvazia, ele vira ser humano, ele encarna, ele vive nesse mundo, ele vai até a cruz, ele morre e é ressuscitado. Mas tudo vai terminar ou consumar-se na ascensão de Cristo Jesus, quando ele volta e assenta, como diz Lucas, né? Deus o tomou e o assentou à sua direita. Uma das questões que nós encontramos é se Cristo foi para o céu ou se Cristo foi levado ao céu, como acontece aqui na narrativa. Então o texto diz que Cristo Jesus é conduzido ao céu. Isso é um processo de exaltação agora. Então é Deus agindo para honrar Cristo diante de todo o trabalho que ele fez, e agora Deus o recebe e o acolhe. Tanto é que ele vai ser chamado de alguém que está sendo conduzido para o alto, como nós encontramos aqui na narrativa. Diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então ele sofre uma ação, assim como ele sofreu uma ação na ressurreição. Jesus Cristo é ressuscitado, o Espírito o ressuscita. O Pai, o Filho e o Espírito participam do processo de ressurreição de Cristo Jesus. Mas a obra é fundamental, dizendo, é Deus quem está fazendo na vida do servo dele. A ascensão acontece do mesmo jeito. Então não é simplesmente Cristo Jesus dizendo, estou indo embora. Não, eu estou sendo conduzido às nuvens. A tradução da palavra nuvem no Novo Testamento é o mesmo termo para Shekinah. Então é a ideia de que Cristo Jesus está indo esconder-se ou habitar novamente na glória de Deus Pai, junto de Deus Pai. Por isso ele dispersa-se, ele some entre as nuvens. E quando Jesus voltar, voltará na sua glória depois, ou seja, pós-nuvens. Então as pessoas vão olhar, ver o céu cheio de nuvem, vão ouvir trombetas, mas de uma hora para outra ele sai de trás das nuvens e aparece, dando a ideia que o autor estava construindo a imagem de que é a glória de Deus que esconde Cristo e é a glória de Deus que mostra Cristo. Então Cristo ele não está sendo mais visto por nós, isso aí é fato. Pedro trata sobre isso, sobre o Deus invisível, ou seja, e ao mesmo tempo
ele fala sobre termos fé num Deus que não vemos, que é Cristo Jesus. Então a gente não sai olhando para todos os lados aqui, dizendo: Jesus está ali, está sentado ali, Ele está olhando para nós, e nós não temos mais essa expressão, tanto que Pedro vai falar sobre isso. Mas isso não quer dizer que Ele é ausente, Ele é invisível, mas Ele não é ausente. Ele enviou o Espírito dele para que caminhasse conosco. O Espírito dele é que forma Jesus na nossa consciência, para que a gente entenda que Cristo Jesus está conosco. Então a ascensão foi levar Cristo Jesus depois de 40 dias da sua ressurreição. Por que Cristo Jesus ficou 40 dias pregando o Evangelho, chamando de volta os discípulos? Alguns autores entendem que a morte de Jesus foi um trauma tão grande para eles, porque eles ficaram assim absorvidos pelo medo. Cristo Jesus vai ter um encontro com eles, deseja-lhes paz, e agora ele passa a confirmar a sua ressurreição. Ele vai até as pessoas dizendo: olha, eu ressuscitei, e ele entrega as suas últimas mensagens. Para quê? Para que todos aqueles que eram apóstolos ou que tinham necessidade de testemunhar pudessem dizer assim: eu vi ele ressuscitado. Não é uma história que a gente está contando, como nós lemos no início, hoje, na escola dominical. Quando Cristo é levado, ainda assim, Deus colocou testemunhas. Deus colocou discípulos conversando com Ele, e Ele começa então a despedir desses discípulos. Só: olha, eu estou indo embora, mas eu vou voltar. Os anjos explicam isso. Aparecem dois seres brilhantes. Quem estava lendo esses dias, John Bunyan, vai encontrar esses seres brilhantes lá. Ele fala sobre esses seres brilhantes que acolhem as pessoas que chegam no céu. Então era a ideia de que esses anjos estavam dizendo assim: olha, ele está indo. E os discípulos perguntando para o outro: e agora? O que vai acontecer? Quando é que ele vai voltar? Como é que vai funcionar a história toda? De novo, mas Cristo Jesus já tinha passado 40 dias. E esses anjos então: aqui, ó, calma, fica tranquilo, muita coisa daqui. Lembra que vocês têm uma missão? Lembra que ele deixou para vocês? Mateus 28 é muito claro de você saber qual é a missão. Então, enquanto vocês tiverem a missão, é isso que vocês têm que preocupar. O dia que ele vai voltar, não se preocupe. Do mesmo modo que ele subiu, ele também vai descer. Então, irmãos, o modo de Jesus voltar, ele volta nos ares, ele volta sob as nuvens. Então, não existe outro modo. Então todo olho verá, toda língua confessará. E esses discípulos então, agora para a gente cumprir a missão, vão e cumpram a missão. Mas Jesus ainda tinha missão a cumprir, e ainda tem missões a cumprir. 10 dias depois, foi o modo em que Deus estabeleceu que uma das missões de Cristo pudesse se cumprir. Então, Cristo ressuscita, ele anda 40 dias. 40 dias ele ascende ao céu. Durante 10 dias ele está ausente, e ele não cumpriu ainda a promessa de João 16: eu vos enviarei o meu Espírito. Ele leva 10 dias para poder cumprir essa promessa. E aí então, no dia do Pentecostes, como é que a gente sabe que é o dia? É simples: do dia que Jesus ressuscitou, você conta 50 dias. Pentecostes, Pentacontes, uma conta de 50 dias depois. A festa de Pentecostes não era uma festa religiosa no sentido de apresentar grandes coisas e grandes atitudes. Ela era uma festa agrícola, ela tinha aspectos de gratidão a Deus, mas era uma festa comum, onde todo mundo que recolhia a sua comida, e ele vai fazer uma festa de gratidão. Naquele dia então, Deus resolveu enviar o seu Espírito. E aí então, a descida do Espírito Santo é a primeira ação de Cristo Jesus estando lá junto do Pai. Ele envia o Espírito, e uma das missões de Cristo Jesus é ganhar presentes, dons para a igreja dele. Lembre-se que Cristo Jesus, ele preparou a igreja, ele preparou os apóstolos, ele deu ordem aos discípulos e apóstolos, e eles diziam: façam isso em meu nome, vão e façam. E ele fala sobre as coisas que aconteceriam deles indo.
Mas chegou um momento em que eles disseram: nós vimos o diabo descendo. Ele disse: não esquenta a cabeça com isso, isso é o de menos. O que importa é que o reino seja pregado. E agora Cristo Jesus envia o seu Espírito justamente para capacitar os crentes. Efésios capítulo de número 4 diz que Cristo Jesus subiu ao céu para juntar os dons, para enviar aqueles que creem. Ou seja, Cristo Jesus fez como que um vencedor, alguém que prestava um serviço ao rei. E aí o rei diz assim: vá para a batalha, vença a batalha, consiga o maior número de escravos, de pessoas, traga todas elas aqui, pegue todo o dinheiro, todos os despojos, ou seja, toda a prata, todo o ouro, tudo que essas pessoas possuem, traga. E aí, quando ele chegava, ele pegava todos esses despojos, todas essas pessoas, e aí o rei ia repartir, para que esse general de guerra pudesse entregar aos seus soldados. Ele não podia fazer isso antes. Então Cristo Jesus, ele vai para o céu, ele encontra com Deus Pai, e Deus Pai agora pode dar tudo o que você conquistou, todos os dons. Vamos olhar aqui, Efésios capítulo de número 4, diz assim para nós. Capítulo 4, verso de número 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, ele está simplesmente contando que aquele que um dia estava lá, desceu. Regiões inferiores aqui não é inferno, é que Cristo Jesus habitava no céu, e ele então desceu, e ele fez toda a obra, e agora ele voltou, e quando ele voltou, ele recebeu tudo, todo o mérito, toda a honra, e disse: agora é com vocês, agora os dons são com vocês, agora a força está com vocês. É aquela palavra que Pedro vai dizer: não tem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E todos os dons para nós representarmos a Cristo, não é para nós, nenhum dom nos é dado em benefício próprio. Todos os dons têm um objetivo de aperfeiçoamento, de entrega, de serviço, e Cristo Jesus foi lá para conquistar isso. E o primeiro dom que Cristo Jesus nos manda é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom. Ele disse: eu vou mandar o dom do Espírito Santo. A primeira obra do Espírito é a salvação. A segunda obra é o enchimento e a capacitação. E esse Espírito que vem, ele agora começa a distribuir dons para a igreja. Por isso, irmãos, é importante, ainda que as pessoas, ainda que nós não vejamos Cristo em carne e osso ao nosso lado, nós nunca devemos deixar de esquecer que o Espírito Santo traz Cristo a nós, para que nós possamos, por meio da nossa vida, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso comportamento, mostrar quem Jesus é. Eu convido que você possa abrir a sua Bíblia em Colossenses, é outro texto que nos ajuda a pensar em todas essas coisas. Colossenses, capítulo de número 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus
Pai, nós somos mão de Cristo, boca de Cristo, olho de Cristo, ouvido de Cristo, agora nessa terra. Então o modo das pessoas verem Cristo Jesus não é mais pelas aparições, como eu disse de manhã, mas agora você vê Cristo por meio da atitude do povo de Deus. Esse é o modo. Então esse dom que Cristo dá, que é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz parecer com Cristo. Tanto é que o texto paralelo de Colossenses capítulo 3 verso 16 é o mesmo de Efésios capítulo 5 verso 18, que diz: enchei-vos do Espírito. É o mesmo. Então estar cheio da palavra de Cristo é a mesma coisa que estar cheio do Espírito. Esse é o dom. O segundo benefício que nós recebemos é que Cristo Jesus agora é o nosso intercessor. Ou seja, Ele fez todo o sacrifício. Ele se apresentou aqui e lançou-se como sacrifício. Cristo Jesus, Ele é o ofertante e a oferta. Cristo Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Cristo Jesus foi moído, foi esmagado na cruz por causa dos nossos pecados. Mas agora Cristo Jesus, como oferta, Ele já pagou o preço. Agora Cristo Jesus assume o papel de sumo sacerdote, de alguém que clama por nós, intercede por nós. Então Cristo manda o Espírito e Ele nos capacita a viver adequadamente e em santidade. Mas à direita de Deus Pai, olha o que Ele faz por nós. Romanos, capítulo de número 8. Verso 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. O aspecto, irmãos, agora da vinda do Espírito e da comunicação é que agora nós passamos a ter livre acesso, e Cristo Jesus é justamente aquele que acolhe as nossas orações, os nossos pedidos, qualquer uma das nossas necessidades. Talvez a expressão máxima do que Cristo faz por nós é o que está em Romanos 8. Agora, pois, que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois nós encontramos 8, verso 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Então, irmãos, só morrer não vale. Precisa o quê? Ressuscitar. Então nós temos essa expressão aqui que vem reforçar isso. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Cristo Jesus, quando morre e quando é ressuscitado, Ele ganha o direito, Ele é aprovado, e Ele está sentado à direita de Deus Pai, falando sobre nós. Talvez a expressão mais linda do modo de intercessão de Cristo Jesus, que ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai, seja o sacrifício, que Estevão passa. Estevão é apedrejado até a morte. Cristo Jesus já havia ascendido ao céu.
Cristo Jesus já estava sentado à direita de Deus Pai. E aí então acontece aquela explanação histórica, teológica, até chegar à manifestação de Cristo Jesus por meio de Estevão, o diácono. E as pessoas riaram os dentes, ficaram com raiva e apedrejaram Estevão até a morte. A capa de Estevão foi lançada aos pés de Paulo. Só que Estevão tem uma visão. Ele vê o céu aberto. Mas preste atenção nisso. A Bíblia, em todos os relatos, diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus está sentado, está sentado, está sentado, está sentado, está sentado. Duas explicações. A primeira, todo sacerdote, depois do turno dele, ele se assentava e descansava, porque ele diz: cumpri o meu trabalho. Então Cristo Jesus assenta no trono para descansar da sua obra, porque ele fez ela. Ele diz: tetelestai, paguei. Agora ele tem um outro papel, é o papel de nosso advogado. Irmãos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado que está lá no céu. Então, irmãos, tanto o advogado quanto o sacerdote, eles estão ao lado de Deus Pai. E aí então alguns autores acham que Cristo Jesus se apresenta agora na figura do advogado e não na figura do sacerdote, porque ele já cumpriu a obra. Ele olha para Estevão e diz: Estevão, você vai morrer, cara, mas você vai para o céu, cara, fica tranquilo. Só que ele não se satisfaz em dizer isso. Ele se levanta e ele se posiciona como um acolhedor. Agora, advogado não é somente alguém que defende uma causa, mas o advogado é alguém que se coloca ao lado dele. Ele é um paráclitos. Por isso então a expressão é de colocar-se de pé. Ele não está sendo apresentado como rei agora, e nem como sacerdote, mas como advogado, dizendo: Estevão, eu estou do seu lado, eu sou seu arrimo, eu estou contigo, com toda dor e sofrimento. É quase que ele disser: pode morrer em paz, é lucro. E aí então a recepção de Cristo Jesus. Então Cristo carrega essa imagem para que a gente possa olhar e dizer assim: está lá o sumo sacerdote que intercede por nós sobremaneira. Está lá o advogado que pode caminhar conosco o tempo todo. Ele está alinhado com a vontade do Pai e ele o tempo todo apresenta a nossa situação. Nós somos pecadores que estamos sendo apresentados por um advogado que conhece quem somos, ele sabe quem nós somos. Então Cristo Jesus ter subido, irmãos, e não ter permanecido aqui, mostra a preocupação de Deus Pai em colocar alguém do lado dele que entende das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Então imagine só você ter um representante no céu. Tanto é, irmãos, que a Bíblia, eu vou ler o texto, porque sempre quando a gente vai ler o texto e a gente lendo as palavras, depois a gente guarda. Abre a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha como Cristo Jesus é apresentado aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo, eu posso só não perder o texto, eu sou sempre assim. Vamos lá. Eu consegui, não achar. Assim, verso de número 5, capítulo de número 3, da primeira carta de Paulo a Timóteo, não é a segunda, é a primeira. Diz assim: esse que me representa, ele tem autoridade para isso? Ele tem algum interesse? Ele sabe? E aí o verso 5 ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Assim encerra a frase? Não. Ele diz: Cristo Jesus, homem. Por quê, irmãos? É simples. Hebreus explica isso para nós. Olha o que Hebreus registra. Capítulo 4, verso 14, 15 e 16. Ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o amigo leal, mas legalmente Jesus conquistou o direito de dominar sobre nossas vidas e, além de dominar as nossas vidas, nos servir legalmente diante de Deus. Então a ascensão é uma autenticação da parte de Deus que Cristo Jesus cumpriu a obra adequadamente, pois Cristo Jesus deveria viver e morrer para nosso benefício. Por que viver e morrer? E não somente morrer, irmãos. É bom explicar. Adão não conseguiu viver para nos representar. Por causa do viver dele, nós morremos. Ele morre e nós morremos. Cristo Jesus conseguiu viver adequadamente, porque ele viveu adequadamente, ele nos deu vida, ele nos deu o direito de viver. Então ele ganhou primeiro o direito de nos representar. Adão perdeu o direito e trouxe condenação. Enquanto que Jesus, desde o seu nascimento virginal, mas nascimento sem pecado, e ele então vai à cruz sem uma dívida sequer. Então ele não nos representa só quando morre, ele nos representa enquanto vive. Por quê? Porque se ele não tivesse vivido adequadamente, ele não poderia nos representar na cruz. Então Cristo Jesus vive e ele morre, e quem decide exaltá-lo é Deus, porque ele cumpriu toda a obra que era necessária, que Adão não conseguiu. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, e a Bíblia diz que nós somos chamados a sermos semelhantes a Jesus. Então a melhor coisa da nossa vida, irmãos, é desejarmos ser humanos e não divinos. Adão desejou ser divino. Vocês serão como Deus, vocês terão conhecimento, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora Cristo Jesus, ele se esvazia nos seus aspectos de divindade, ele se torna humano para estar parecido conosco, e ele vence na humanidade, ele não vence na divindade. Ele foi homem e não pecou. Por isso, então, irmãos, quanto mais ser humano nós desejarmos ser, mais próximo e semelhante a Cristo Jesus. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que estragou o ser humano foi o pecado, irmãos. Então o problema não é ser humano, o problema é quando nós olhamos o ser humano depois da queda. O ser humano depois da queda, ele está contra Deus. O ser humano antes da queda é o espectro desejável de Deus, minha imagem e a minha semelhança. Tanto é, irmãos, que nós não vamos virar anjo, nós não viraremos seres divinos. A Bíblia diz que nós seremos renovados e habitaremos no novo céu e na nova terra, com o mesmo corpo de Cristo Jesus ressuscitado, que João, que Pedro, que Paulo viram, souberam e contaram. Ele tinha carne e osso. Então, irmãos, o ser humano é que vai habitar no novo céu e na nova terra, não são os anjos. Não, depois que eu deixar de ser ser humano e Jesus voltar, eu viro um anjo. Então Hebreus bateu forte dizendo que Jesus não é anjo. Os anjos serviram a Jesus, porque algumas pessoas achavam que Cristo Jesus era um anjo de Deus. E às vezes na nossa cabeça é que o melhor ser humano é aquele que tem asa,
aquele que se parece com um anjo. Não é. Os anjos pecaram como seres humanos. Então os anjos também são falhos, mas os anjos eram a expressão exata do que Deus queria, por isso os criou, mas caiu em pecado. O ser humano, ele precisa se parecer com Cristo, por isso que Cristo Jesus é chamado de um varão perfeito. Por isso, irmãos, ele estando no céu, ele pode interceder por cada um de nós. Esses são benefícios para nós, irmãos, os dons, o Espírito Santo e os dons que o Espírito dá. Cristo Jesus é o nosso intercessor com direitos legais. Foi Deus quem estabeleceu a legalidade, como é que Jesus poderia nos representar se ele vivesse e morresse adequadamente. Então Deus o aprovou por meio da ressurreição. A ressurreição é a prova da aceitação. Pegue a sua Bíblia e leia comigo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para você ver a aprovação de Deus, uma aprovação legal. Atos, capítulo 2, verso de número 22. Atos 2, verso 22. Olha o processo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Aprovado aqui é que não é que as pessoas aprovaram ele, é que as pessoas viram e eles eram testemunhas, eles viram isso. Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. A pergunta é: Jesus foi assassinado ou Jesus cumpriu um plano divino? A resposta é os dois. Para que ele pudesse cumprir um plano divino, homens deveriam matá-lo. Houve um assassinato hediondo, um crime hediondo, um assassinato e tirando a vida do Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, Cristo Jesus na cruz rompe uma vitória estabelecida e um plano estabelecido por Deus, pois tudo quanto Cristo Jesus conquistasse com a sua morte traria como benefício para os que creem e para a glória de Deus. Aí ele disse: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, se a morte retivesse Cristo Jesus, não teria benefício nenhum. A morte venceu, mas a morte não podia vencer a quem? A Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque o Pai, ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. A Trindade é a Senhora da vida e a Senhora da morte. Então não tinha como Cristo Jesus permanecer. E aí então a morte é vencida. Esse é o processo. Verso 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está a minha alma direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria a tua presença. O salmista Davi falando uma profecia sobre Cristo Jesus. A morte não vai vencê-lo, ele vencerá a morte. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até agora, sendo pois profetas, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção.
A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse é um processo legal de Deus. Olha, ele está saindo da margem do intercessor e indo para a margem da autoridade de Cristo Jesus sobre potestades e principados. Então, se o primeiro aspecto é dar-nos segurança, é dar-nos tranquilidade, é munir-nos de dons, é dar a nós a capacidade de representá-lo e nos dias de aflição sermos socorridos, Cristo Jesus foi assunto aos céus também com outro motivo. Para o quê? Para que pudesse cumprir nele a autoridade de todas as promessas dele como o Messias. Então ele se torna Senhor e Messias. Senhor é que ele domina, Messias é que ele tem força para destruir. Lembre-se, irmãos, todo mundo esperava Cristo Jesus como o Messias. Lembra que a conversa dos discípulos é: e agora o Senhor vai entregar o reino para nós? O Senhor vai destruir os inimigos? Que hora que o Senhor vai acabar com eles? Então, irmãos, existe o aspecto do senhorio e da messianidade de Cristo. O Messias era um guerreiro, um valente, alguém que viria e destronaria todos aqueles que estavam contra Deus. O Salmo fala justamente dessa autoridade. E agora então nós encontramos o segundo aspecto. Agora a narrativa da primeira carta de Paulo aos Coríntios deixa bem claro o porquê Cristo Jesus subiu aos céus nesse segundo aspecto. Olha o que Paulo falou sobre Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 em diante, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, quando Cristo Jesus morre na cruz, ele está garantindo e dando a garantia ao Pai de que ele está cumprindo uma promessa. Então Cristo Jesus morre para que a aliança seja feita. Na morte de Cristo Jesus existe a transformação do ser humano, mas existe a destruição da morte. Por que é que Deus quer destruir a morte? E por que é que Deus não destruiu o diabo? Não é melhor destruir o diabo em vez de destruir a morte? Mas lembre-se, é por causa do diabo que o pecado entrou. Porque o pecado entrou a morte. E o último inimigo é quem? A morte. Agora, Deus arrancou do diabo a sua arma. Qual é a arma das potestades? Qual é a arma do dragão? Qual é a arma do anticristo? Qual é a arma da grande serpente? Da antiga serpente? Não é a morte, é o pecado. Cristo Jesus já resolveu o problema do pecado. Ele resolveu onde? Na cruz. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados
foram lançados sobre Cristo Jesus na hora da morte, lá na cruz. E aí então tirou do diabo todo o poder que ele tinha. Todo o poder. Por quê? Porque ele diz assim, olha, se você peca, você morre. E aí então o diabo faz o quê? Ele é o acusador da nossa vida. O aguilhão do diabo foi tirado. Não pode fazer. Ou seja, o aguilhão do diabo era a morte. Porque ele dizia assim, se você peca, você morre, você está distante de Deus. E aí então, o pecado é arrancado, ele é dizimado, ele é desfeito. E agora o diabo não pode fazer mais nada. Por quê? Porque a morte que seria consequência de pecado, já não existe nesse sentido. Porque quem é que domina a morte a partir de agora? É Cristo Jesus. É Ele quem tem a chave da morte. Então o diabo não pode chegar para mim e dizer assim, Alex, você vai para o inferno, você vai morrer. Aí eu disse, não, meu amigo, acabou. Aí o diabo não pode chegar para nenhum crente mais e dizer, você vai para o inferno, a morte vai chegar, você não vai mais. Por quê? Porque o pecado já foi resolvido em Cristo Jesus na cruz. E o diabo agora ele olha para um lado, olha para o outro, como nas expressões do Apocalipse, o diabo ele vai fazer de tudo para tentar nos enganar. O poder do diabo mais não é o que ele tinha antes. O poder da morte, quando ele chega a Adão, faz Adão pecar, induz Adão e Eva ao pecado, para que a morte chegue. O diabo não tem mais poder sobre isso. Não tem mais autoridade sobre isso. Então ele não tem como ameaçar. Assim como Cristo Jesus venceu a morte, assim como nós agora não somos mais devedores da morte, nós somos devedores de Cristo. Morte para nós não é mais condenação. Morte para nós, como diz o apóstolo Paulo, é um modo de eu chegar mais perto de Deus. E o diabo então não sabe o que fazer, porque nós não podemos mais ser condenados, porque cremos em Cristo Jesus e todos os nossos pecados foram perdoados. O que o diabo faz? Irmão, existe uma expressão em Timóteo que diz assim, que o poder do diabo é um engano. Só isso que ele tem, mais nada. Ele não tem poder para nos fazer. Ele tem poder para dizer que coisa vai acontecer. Por exemplo, Efésios diz que o poder do diabo é armar ciladas. Ele não pode nos fazer mal mais. Ele só pode armar ciladas. O poder do diabo é lançar dardos inflamados, mas não é de domínio. Por isso então nós já recebemos a armadura de Deus para vencer o quê? Por isso o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Ou seja, Cristo Jesus, quando ascende aos céus, ele esmaga a cabeça dos inimigos. Ele pega todos esses inimigos e está colocando um a um debaixo dos seus pés. E a figura é interessante, irmão. Cristo Jesus, Senhor, agora como um Messias que luta, colocando cada um dos inimigos. E o último inimigo que ele vai colocar sob sua autoridade é a morte. A morte vai ficar por último. E aí, irmãos, o diabo nos atazana com a morte. Veja que nesses últimos dias, qual o maior medo que nós temos tido? Quais têm sido os maiores motivos de choro para nós? Qual tem sido o numerário que a gente sabe todos os dias? É a morte. E talvez seja essa a marca que mais mexe conosco, que mais dói o nosso coração. É que mesmo Cristo Jesus tendo vencido o pecado e tendo vencido a morte, nós ainda ficamos preocupados com o dia, a hora e como nós vamos morrer. Mas o interessante é encontrar as promessas de Cristo Jesus. Eles não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você, se morrer, vai ser acolhido. Ele disse, não se preocupe.
Onde eu vou, eu já orei ao Pai, eu quero que vocês vão também. E já tem 2000 anos que Cristo Jesus fez essa promessa e nós caminhamos fiados nisso. Eu sei que nós temos um apego à existência e à vida, mas nós deveríamos lembrar que isso aconteceu. Ou seja, o pior inimigo, quem mais poderia nos fazer mal, é o pecado, e ele já foi resolvido, e é pela fé que nós fomos transformados, e agora nós experimentamos vida e vida abundante. Cristo Jesus, irmãos, conquistou o direito legal de destruir todos os inimigos de Deus. Começa no diabo e termina nos incrédulos. É assim que funciona. Começa no diabo e de todas as figuras que estão associadas ao diabo. O diabo, os seus anjos, os anticristo, o anticristo, a antiga serpente, todos eles, até o último, que são os seguidores de Cristo Jesus, seres humanos. E Cristo então vai pegar todos esses, colocar debaixo do estrado dos seus pés. Mas aí o texto diz: menos uma coisa será colocada debaixo da autoridade, porque Cristo Jesus é Senhor. Sendo Ele Senhor, tudo, os inimigos e também os servos, nós somos lançados lá, mas não num aspecto de humilhação, mas num aspecto de submissão. E no último dia, Cristo Jesus entregará todas essas coisas ao Pai. Tudo que eu conquistei, tudo que Cristo conquistou legalmente, Ele entrega para o Pai e diz: aqui, Pai, tudo o que o Senhor mandou que eu fizesse, tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Em todos esses aspectos, irmãos, a coroação de Cristo, Cristo Jesus é Rei acima de todos os reis, a autenticação da obra de Cristo Jesus, o início do reino milenar de Cristo e todas as consequências de reinado de Cristo Jesus para frente, o acerto de que Cristo Jesus, por sua autoridade, sendo Ele ressurreto, assentado à direita de Deus, Ele faz uma promessa aos discípulos que ouviram. Quando Ele está subindo, Cristo Jesus fala que eu voltarei. E os discípulos escutam dos anjos como Ele subiu, Ele voltará. Ou seja, o fato de Cristo Jesus ter recebido toda essa autoridade garante-nos que um dia Ele volta. Ele não deixou de existir, Ele não sumiu de uma vez, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai. E a última coisa, Deus, é a segurança que a ascensão de Cristo Jesus nos traz. Existe um catecismo que pergunta como é ou o que nos dá segurança nessa vida. Qual é a sua segurança nessa vida? O que te dá segurança nessa vida? Eu sei que nós poderíamos dizer assim, que eu creio em Cristo Jesus, que eu creio em Deus Pai. Não, a resposta é que Cristo Jesus está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós todos os dias. Nós recebemos todas as bênçãos celestiais. O que é que nos dá segurança nessa vida? É saber que Cristo Jesus é o nosso intercessor e Ele intercede por nós todos os dias. Quando nós lembrarmos de Páscoa, irmãos, lembremos disso, que até o livramento dos dias fora da festa da Páscoa, Deus nos dá todos os dias. E a promessa do Senhor Jesus, quando Ele se despede dos discípulos, Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No fim, até o fim, Cristo Jesus está conosco. Irmãos, quando falamos da crucificação, da cruz de Cristo, temos que lembrar do preço pago por Cristo Jesus,
contra o pecado e a exposição da obra maligna do diabo. Faz a exposição, vencendo todos eles. Quando Cristo Jesus, e nós lemos sobre a ressurreição, é a aprovação de Deus de toda a obra de Cristo Jesus. Ele diz: você vai vencer a morte. E se ele não vencesse a morte, a obra da cruz não teria efeito, porque ele ficou morto. Mas ele precisava vencer, e ele tinha poder para vencer. A morte não o segurou, e ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele se torna nosso representante, e Deus leva um homem para morar para sempre com a Trindade. Há um homem no céu intercedendo por nós dia após dia. É Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele clama dia e noite pelas nossas vidas. Por isso, irmãos, todos os dias a gente pode lembrar: existe alguém olhando para Deus, e Deus olhando para alguém, dizendo: qualquer problema que eu tenho alguém que pode interceder por mim. Essa é a obra maravilhosa de Cristo. Mas preste atenção, ele cumpriu uma obra ainda maior. Ele assumiu o domínio e o governo sobre todas as coisas, e todos os inimigos de Deus, do diabo ao ser humano, serão destruídos. Estão debaixo dos pés de Cristo Jesus, e ele está entregando todos esses. Por isso, Filipenses vai dizer: toda boca confessará, todo joelho se dobrará. Cristo Jesus será honrado, mas no fim, tudo para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos fortalecidos nessa caminhada nossa, lembrando de que nós temos um igual, um ser humano, clamando por nós no céu, porque Ele sabe as dores que temos, e Ele pode clamar, porque sem pecado Ele venceu todas as mazelas e dores que sentimos. É Ele quem clama por nós nos momentos difíceis e nos momentos de dor. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Deus bendito, muito obrigado pela Tua graça e o Teu amor. Muito obrigado pelo Teu favor, Deus. Muito obrigado, Pai, pela ascensão de Cristo, que, ó Deus, eleva Cristo Jesus a uma posição, ou traz, Deus, ou o leva de volta à posição gloriosa, nesse momento, Deus, de exaltação. Ó Pai, sabemos que nesse momento Cristo Jesus envia seus dons e nos abençoa intercedendo por nós. Mas também sabemos que nesse momento, assim como Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele, ó Deus, faça com que todos os inimigos sejam colocados aos estados dos seus pés, para a honra e glória do Teu santo nome. Ajude-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, mas não permita-nos, Deus, esquecer, Pai, desses ensinamentos da Tua palavra. Cristo Jesus é Senhor e Messias. Ele domina sobre tudo, e é Ele quem convence que nós devemos ser devotos ao reino dele. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Tenhamos uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço.